A guerra na Ucrânia entra em um novo capítulo dramático, enquanto o mundo assiste a revelações chocantes e manobras políticas que podem redefinir o futuro do conflito. Do céu ucraniano aos bastidores do poder em Washington, dos campos de batalha com mercenários chineses às tensões diplomáticas que explodem em escândalos, os últimos acontecimentos exigem atenção urgente. Vamos direto ao que realmente importa, com informações que você não encontra em qualquer lugar. A Alemanha acelera contra o relógio em uma corrida armamentista sem precedentes. Berlim não esconde mais, o país se prepara para um rearranjo militar total, com um único objetivo claro: estar pronto antes que a guerra com a Rússia, considerada inevitável por muitos analistas, se torne realidade. Não é mais questão de se, mas de quando. Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam uma crise interna que pode abalar a estratégia ocidental. Steve Witkoff, enviado especial de Trump e figura-chave nas negociações com Moscou, virou um problema sério para os republicanos. Suas declarações polêmicas, como chamar Putin de um cara decente em que merece confiança, e suas visitas repetidas à Rússia, incluindo um encontro com Dmitriev, representante direto do Kremlin, geraram revolta até entre aliados próximos do ex-presidente. Um doador influente da legenda, Eric Levin, foi taxativo em carta obtida pela Reuters: Witkoff precisa sair. Seu lugar deve ser ocupado por Rubio. A pressão é tanta que até a entrevista concedida a Tucker Carlson, onde o enviado legitimou os referendos fraudulentos da Rússia em territórios ocupados, virou combustível para um incêndio político que pode queimar a credibilidade de Trump nas relações com a Ucrânia. Mas o que está acontecendo de fato nos céus da Ucrânia? Um golpe devastador abalou as forças armadas do país: a morte do piloto Pavel Ivanov, de apenas 26 anos, em um acidente envolvendo um caça F-16. O caso virou alvo de uma investigação de alto nível, com uma comissão interdepartamental criada para apurar as causas do que já é chamado de Dia Negro da aviação ucraniana. Zelensky reconheceu a perda, embora nem ele nem as forças aéreas tenham confirmado a destruição da aeronave, e prometeu uma resposta fortíssima e precisa a Moscou. Os pilotos ucranianos operam no limite do possível, arriscando suas vidas diariamente em missões que mudam o curso da guerra no chão. Não é a primeira vez que um F-16 se torna centro de uma tragédia. Em agosto do ano passado, um afogo amigo, possivelmente um míssil Patriot sem a tecnologia de identificação amigo-inimigo, que os Estados Unidos se recusaram a fornecer, derrubou outro jato ucraniano, ceifando a vida de um as dos céus. Será que a história se repete? Enquanto isso, um escândalo silenciado ganha proporções alarmantes: mercenários chineses estão lutando ao lado da Rússia em troca de dinheiro. Não são soldados do governo de Pequim, são pelo menos 150 indivíduos recrutados pela promessa de lucro fácil, segundo fontes da inteligência americana e um ex-agente ocidental ouvidos pela Reuters. A China, no entanto, joga um jogo duplo: enquanto nega envolvimento oficial, envia oficiais para aprender táticas de guerra com as tropas russas na retaguarda. Há anos, Pequim alimenta a máquina de guerra de Moscou com suprimentos de duplo uso, componentes essenciais para drones, tanques e outros equipamentos, e até forneceu drones de combate usados em campo. O recrutamento? Feito abertamente nas redes sociais, com anúncios no TikTok produzidos pela própria Rússia. Os chineses que topam a aventura chegam à Rússia, passam por exames médicos em 3 ou 4 dias, recebem treinamento rápido e são jogados na linha de frente. 2 deles já estão presos pela Ucrânia. Zelensky chegou a oferecê-los em troca de 2 ucranianos mantidos pela Rússia. Uma moeda de troca humana em uma guerra que não conhece limites. E falando em limites, a Ucrânia exige uma resposta clara do Kremlin. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiga, foi direto ao ponto em declaração feita na Turquia: a guerra deve terminar ainda este ano. Não é um desejo, é uma demanda. Sybiga lembrou que há um mês, Zelensky e os Estados Unidos propuseram a Moscou um cessar-fogo total por terra, mar e ar, mas até agora só o silêncio ecoou de Moscou. Chegou a hora de o Kremlin mostrar se quer paz ou não, desafiou. A Ucrânia conta com aliados como a Turquia, que foi crucial na criação do corredor humanitário em 2022, mas sabe que a solução definitiva depende de pressão internacional coordenada. Enquanto a Europa admite seu fracasso em conter o conflito, como reconheceu o presidente polonês, Andrzej Duda, ao dizer que é apenas os Estados Unidos, com Trump à frente, têm poder para forçar Putin a depor as armas, a pergunta que não quer calar é: o Ocidente está disposto a agir com a firmeza necessária, ou vamos assistir a mais um capítulo de uma guerra que já dura uma década? Não perca os próximos desdobramentos.
Seu like, sua inscrição e seu compartilhamento fazem a diferença, são eles que nos permitem levar até você as informações que realmente importam. Deixe seu comentário. O que você acha que vai acontecer agora? A Ucrânia conseguirá forçar a Rússia a negociar? A China vai aumentar seu envolvimento? E os Estados Unidos vão finalmente tomar uma posição definitiva? A história está sendo escrita neste exato momento. Não fique de fora. O momento da verdade chegou. Após as negociações em Jeddah, onde a Ucrânia, sem hesitar, aceitou a proposta americana de cessar-fogo total, agora é a Rússia que deve dar uma resposta clara, sim e incondicional à paz. Não é Kiev que está bloqueando as conversas ou impedindo um acordo. Enquanto isso, no mesmo território onde ocorre o Fórum Diplomático, o retorno da diplomacia em um mundo fragmentado, está presente o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que já se reuniu com seu colega turco, Hakan Fidan. E adivinhe qual foi um dos temas centrais? A guerra na Ucrânia. Vale lembrar, há apenas 2 semanas, Erdogan conversou por telefone com Putin e, mais uma vez, ofereceu a Turquia como mediadora entre Kiev e Moscou. Com uma condição não negociável: a integridade territorial da Ucrânia e a desocupação da Crimeia. Será que dessa vez a Rússia vai ceder? Ou tudo não passa de mais um jogo de cena enquanto as tropas avançam no fronte? Alerta máximo nos países bálticos. A Lituânia, que faz fronteira com a Bielorrússia e a região de Kaliningrado, acendeu o sinal vermelho. As forças de segurança do país se preparam para uma nova onda de sabotagens e operações clandestinas. Em Vilnius, as autoridades garantem que o nível de ameaça não mudou oficialmente, mas tudo está em estado de prontidão elevada. O presidente do parlamento lituano, Viktoras Pranckietis, foi claro. As informações de nossos serviços de inteligência indicam o retorno de uma série de operações diversionistas, como as que já ocorreram nos países bálticos, especialmente na Lituânia. Esses casos estão agora nos tribunais, e todos sabemos muito bem o que estava sendo planejado. Eles deixam claro, não se trata de uma guerra aberta, mas de ataques camuflados, incêndios suspeitos e atos de sabotagem. A imprensa local relembra o caso do incêndio no shopping IKEA no ano passado, onde um cidadão ucraniano, supostamente recrutado pelos serviços secretos russos, é acusado de colocar um artefato explosivo com timer dentro da loja. O suspeito, na época dos fatos, era menor de idade. Coincidência? Ou mais uma peça do tabuleiro de Putin? Putin quer destruir a OTAN. E já está se preparando para isso. Essa não é especulação, é o que a própria Alemanha está alertando. Em Berlim, as autoridades falam abertamente sobre uma nova guerra europeia, prevista para explodir nos próximos anos. A data: até o final desta década. De acordo com o general-inspetor do Bundeswehr, Forças Armadas Alemãs, Carsten Breuer, a Rússia tem um plano: recuperar suas forças em 5 anos após a guerra na Ucrânia e, então, desafiar diretamente a OTAN. Em entrevista ao Welt, Breuer foi taxativo. Minha prioridade agora é garantir que nossas tropas estejam prontas para o combate o mais rápido possível. Usaremos todos os recursos disponíveis no mercado, primeiro na Europa, e se não houver, compraremos dos Estados Unidos. 2029 é nosso prazo limite. Até lá, devemos estar em plena capacidade operacional. Os números são assustadores. 1.500 tanques por ano são produzidos ou remanufaturados pela Rússia. Os arsenais estão sendo reabastecidos com munição. A inteligência ocidental confirma: o objetivo do Kremlin é desestabilizar a ordem democrática do Ocidente. E a Alemanha não está brincando: 100.000 reservistas serão convocados até 2030 para treinamento intensivo. Hoje, o Bundeswehr tem 182.000 soldados, mas, com o modelo de alistamento voluntário, faltam recrutas. A mensagem é clara: a Europa não pode mais se dar ao luxo da ingenuidade. Uzbequistão, a guerra dos idiomas. Enquanto o mundo discute tanques e fronteiras, no Uzbequistão, a batalha é pela língua. Um blogueiro local, Kojakar Nazirov, gravou um vídeo reclamando que, em um café na capital, Tashkent, foi atendido em russo e não em uzbek. O caso virou polêmica nacional. O Ministério da Justiça uzbek teve que sair em defesa do idioma oficial. Por lei, todos os documentos estatais, processos judiciais e publicidade devem ser em uzbek. Porém, não há restrições para o uso de outros idiomas em conversas pessoais, desde que não violem a lei ou atrapalhem funções públicas.
Mas Nazirov não se convenceu. Em suas redes, ele insiste. Se dois uzbeques estão falando, a prioridade deve ser o uzbek. Não sou contra o russo, mas nossa identidade vem primeiro. Será que essa discussão é só sobre língua? Ou é mais um sintoma das tensões pós-União Soviética, onde Moscou ainda exerce influência cultural e não quer perdê-la? E agora? O que vem por aí? A história está acelerando. A Rússia se prepara para uma guerra maior. A OTAN se rearma. A Ucrânia resiste. E os países vizinhos já sentem o cheiro de pólvora. O que você acha? Putin vai ousar atacar a OTAN em 2029? Ou a Europa conseguirá se blindar a tempo? E o Uzbequistão, será que essa discussão linguística é só o começo de algo maior? Deixe seu comentário. Compartilhe. Se inscreva. Porque as próximas notícias podem mudar tudo e você não vai querer perder. Acompanhe as atualizações em tempo real no Telegram da Nesta ou na plataforma X. Obrigado por confiar em nós. Até a próxima e que as notícias sejam boas.